Então, se a gente quiser calcular a desaceleração do universo, a gente precisa fazer a conta através desse parâmetro de desaceleração que está aqui. O problema, gente, é que do jeito que está aqui, não é nem um pouco fácil fazer essa conta. Porque aqui está o valor a segunda derivada do A, está o A, está o H. Então, a gente sabe a equação, a gente conhece a equação de Friedmann-Lemaitre. Só que ela não está dessa forma que está aí, então está difícil de calcular. Mas não é nada do outro mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos manipular de uma maneira que a gente consiga calcular o parâmetro de desaceleração apenas a partir do A, não do A dois pontos, não preciso derivar nada, eu vou fazer a derivada na mão e vamos botar o resultado. Então, a partir do A e a partir da função E de A, né? Porque a função E de A está relacionada com a constante de Hubble, tá? Então, vamos fazer essa conta. Porque daí vai ser aí é factível jogar no computador para a gente ver como é que fica. Então, é a nota 17C. A gente sabe que a gente quer calcular o parâmetro de desaceleração. E ele é igual a menos A dois pontos, AH. É isso que a gente quer. Queremos encontrar uma forma de fazer esse cálculo. Agora eu preciso saber como é que é o A dois pontos, basicamente. Esse é um dos maiores problemas. O que eu sei, e é a partir daí que eu vou trabalhar, é que H, que é A ponto sobre A, é igual a H0 E de A. A equação de Friedmann-Lemaitre. Né? A equação de Friedmann-Lemaitre. O que eu quero é uma fórmula para o A dois pontos aqui. Então vamos lá, vamos manipular esse negócio. Eu tenho que A ponto é H0 A de E de A. Eu posso derivar duas vezes isso aqui, então eu derivo uma vez, né? Já está derivado, né? Derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então vai ser H0, derivada do primeiro, vezes E de A, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Regra da cadeia, né? Desculpa, regra da cadeia, nada a ver com a regra da cadeia, regra do produto. Agora, eu sei quem que é o E de A. O E de A, ele vai ser igual à raiz da soma de todos aqueles ômegas, né? Então eu vou escrever que ele é a raiz do ômega de A. Onde ômega de A é a soma de todos aqueles ômegas. O ômega da matéria dividido por A ao cubo, mais ômega da radiação dividido por A na quarta, todo aquele somatório lá dos ômegas, tá? O E de A é isso daí. Só que toma cuidado aqui, gente, por favor, cuidado agora. A gente está querendo derivar em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Então, o que eu tenho é a derivada do E em relação ao tempo. Quando eu escrevo bolinha, é derivada no tempo. E o que eu tenho no E, na expressão, não é uma função do tempo. Eu tenho uma função que E é uma função de A. A é que varia no tempo. Então eu tenho uma derivada que eu preciso fazer, que é usando agora sim a regra da cadeia. Tá? Então, talvez fique mais fácil se a gente usar a notação correta. Tá? A gente tem o seguinte, a gente tem que a gente quer E ponto. E E ponto é dE dt. Né? E ponto é dE dt. É isso que a gente quer. Só que eu não tenho tempo naquela equação. Então o que eu tenho é o A. E eu posso usar a regra da cadeia. E ponto vai ser dE, dA, dA, dt. Ou seja, E ponto vai ser E'. Linha a gente usa para derivada em relação à variável principal da função. Não variáveis implícitas, como é o ponto, tá? Então, dE, dA é E'. dA, dt, derivada no tempo, físico usa pontinho, tá? Se acostume aí com a notação dos físicos, tá? Então, E ponto é E' a ponto. Regra da cadeia de um físico. E ponto é E' a ponto, tá? Beleza. Agora, E',
E' eu posso calcular. D de A. Se E de A é aquilo ali, então E' vai ser a derivada disso daqui. A derivada disso daqui vai ser 1, que é o ômega elevado a meio, né? Então vai ser 1 sobre 2 raiz do ômega vezes a derivada em relação ao A, não o ômega, né? Então, regra da cadeia de novo. Vai virar expert, doutor em regra da cadeia. Estou derivando E', estou derivando em A. Ômega é uma função de A. Então, 1 sobre 2 raiz de ômega vezes a derivada do ômega. Tá? Derivada do ômega. Então, daqui eu concluo que E ponto, derivada do E no tempo, vai ser igual a ômega' vezes A ponto dividido por 2 raiz de ômega. Agora esse E ponto dá para jogar aqui dentro já. E aí a gente já vai começar a ter algo um pouco mais consistente aqui nas nossas equações, tá? Então, isso aqui vai ser o 4. Então, a gente vai ficar aqui o A dois pontos, e eu preciso, voltando aqui, né? Às vezes parece que virou tudo regra da cadeia. Volta. Eu preciso do A dois pontos para calcular a desaceleração do universo, tá? O A dois pontos, então, pela minha expressão, vai ser H0, que vai multiplicar A ponto E, e vou só deixar o E, tá? Não vou ficar colocando que é função de A, senão dá muita variável aqui. A gente já tem bastante, né? A ponto E mais A vezes E ponto, mais A vezes E ponto, ômega' A ponto dividido por 2 raiz de ômega. Eu tenho ali, olha só, A ponto e A ponto. Tira A ponto daqui, né? Só que, além do... Isso, tira o A ponto daqui. Só que além disso, gente, eu tenho mais uma outra coisa que eu não falei para vocês antes aqui, ó. Raiz de ômega é o E, né? Então eu posso escrever isso daqui de uma forma um pouquinho mais diferente ainda. A ponto 2E. Tá vendo? Porque raiz de ômega é o próprio E. Então o E ponto é isso daqui. Então no lugar do ômega, eu vou colocar o seguinte. E, 2E no denominador. Olha, já está um pouco melhor. Calma aí, está melhorando. Ao invés da segunda derivada do A, eu fiquei com uma expressão que depende da primeira derivada. A primeira derivada é melhor que a segunda já. Está mais fácil. E depende do ômega, que é uma função que é fácil de calcular, né? Porque dado as constantes cosmológicas lá, a gente calcula o ômega. Mas ainda é um ômega', chato, derivada, mas está contornável. E o E é uma função, beleza, o E é tranquilo, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar dessa expressão A ponto e E. Então eu vou tirar o A ponto e o E para fora dessa expressão. Então vai ficar H0 A ponto E. Aqui, ó, se eu dividir por A ponto E, fica 1. Aqui, se eu tirar o A ponto, cai fora, mas eu dividi por E, então vai ficar com E ao quadrado. Então vai ficar A, ômega, desculpa, E ao quadrado. Então agora que eu tenho o A dois pontos, eu posso jogar na expressão do Q para a gente ver o que vai encontrar, né? Então, a gente tem isso daqui, a gente pode escrever agora que então vai ser menos 1 sobre A H ao quadrado vezes o A dois pontos, que a gente acabou de achar aqui, que é H0 A ponto E 1 mais A ômega' 2 E ao quadrado. Joia? Mas, gente, repara no seguinte. Repara aqui, ó. A ponto
ele pode ser escrito, né, como função... Desculpa, a ponto. Repara no seguinte, outra, que H0E, que tenho ali, ó, H0 e E, ele pode ser escrito como A ponto sobre A. Então eu tenho o seguinte, que eu vou ter menos 1 sobre H ao quadrado, vou deixar ele aqui, vezes A ponto sobre A, que é esse A ponto e esse aqui, o H eu deixei aqui. H0E é também A ponto sobre A, vezes o termo que está no parênteses aqui. Só que A ponto sobre A é o parâmetro de Hubble, para qualquer tempo, né? É o H. Então, A ponto sobre A, ali está ao quadrado, vai ser H ao quadrado. Então, isso daqui vai ser menos 1 sobre H ao quadrado vezes H ao quadrado, vezes esse outro termo aqui. Então, corta os H's e a gente conclui que a gente fica com Q sendo igual, aqui tem um sinal errado, né? Q sendo igual a menos 1 mais A ômega' 2E ao quadrado. Tá? Que depende, gente, apenas de A. E de uma maneira fácil, porque o ômega', apesar de ser um ômega', é fácil de a gente chegar na expressão do ômega'. O E é a raiz da soma daqueles negócios ali, né? Dos ômegas, né? O ômega', a gente pode até jogar agora. O ômega' não é ômega', é ômega', né? Piada clássica de todo curso de física que tem um ômega, né? Ômega', ômega é isso aqui, em função do A, né? Então, o ômega', bem fácil de calcular. Ômega' vai ser menos 3 menos 4 o lambda cai fora, né, uma constante, menos 2. Tá? Então, bem fácil de ser calculado. O E ao quadrado é só o ômega, né? Então, o E ao quadrado é fácil também. Assim, eu consigo calcular o quê? Dá um negócio meio cabuloso aqui, mas eu consigo calcular. O Q, ele vai ser menos 1, vamos abrir o parênteses, né? Menos 1 menos A sobre 2 vezes ômega', que é isso daqui, dividido pelo E ao quadrado, que é o ômega, que é isso daqui. Então, como esses A's estão todos no denominador, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida aqui, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por A na quinta, nessa história, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo o ômega' e o E ao quadrado, né? Que seria só isso aqui, né? Ômega igual a E ao quadrado, né? Vou multiplicar por A na quinta. Então, eu vou ficar no numerador, né? O A sobre 2 eu tirei, né? Cadê o A sobre 2? Eu tirei, tá aqui. Então, no numerador, se eu multiplicar tudo por A na quinta, vai ficar com menos 3 ômega 0 A, menos 4 ômega R0, A na quinta, então fica assim, menos 2 ômega K ao quadrado. No denominador, se eu multiplicar tudo por A na quinta, vai ficar
ômega m A ao quadrado mais ômega R A só, né? Ômega lambda A na quinta. Eu vou, perdoe minha coisa aqui, vai ficar muito mal, né? K0 A ao cubo. Tá? É isso aí, né? Só que eu tenho um menos A sobre 2 ali, então eu vou fazer o seguinte. Eu posso tirar um A daqui do denominador, tá sobrando um A aqui, né? Botar para cá, cancela com esse A. Esse sinal de menos eu vou entrar deixando tudo isso aqui positivo no numerador. Então o numerador vai ficar positivo e o denominador vai perder uma potência. Em compensação, fica um termo positivo, 1/2. Menos 1. Então, eu vou jogar o menos 1 para lá. E a gente conclui, então, o quê? Vou escrever bem espremidinho aqui para caber de uma maneira um pouco mais decente. O que vai ser? 1/2 de 3 ômega m. Eu não vou botar o zero aqui. Melhor botar o zero, né? Porque A menos 4 ômega R0. Não, menos não, é mais, né? Eu troquei o sinal. Mais 2 ômega K0 ao quadrado. Isso. Agora, dividido por ômega M0A mais ômega R0, eu tirei um A, né? Mais ômega lambda 0A na quarta, mais ômega K 0 A quadrado. Menos 1, que era o cara que estava aqui. É isso aí, né? É isso aí. Fechou. Então veja o seguinte, a gente consegue fazer um gráfico facilmente do fator de aceleração, do parâmetro de desaceleração. Porque basta a gente dar um modelo cosmológico, que está representado pelos ômegas, e fazer um gráfico em função do A. Eu quero fazer um gráfico em função do redshift, beleza? Z mais 1 é igual a 1 sobre A. Então, para vários valores de A, calcula o valor de Z e faz o gráfico. Tá? Quero fazer um gráfico em função do tempo, moleza? Calcula o tempo em função do A. Então, para um dado valor de A, um dado valor de redshift, calcula o tempo. E você tem o Q em função do tempo também. Tá? A gente vai fazer esse gráfico, só antes eu quero calcular um detalhezinho. A gente pode calcular, interessa, né, o Q0, que é o parâmetro de desaceleração hoje. Então, Q0 seria o Q calculado hoje, em T igual a T0. Como é que eu faço para calcular o parâmetro de desaceleração no tempo zero? Ali não está no tempo. Basta eu saber quanto que é o A no T0, né? Mas A é igual a 1 em T igual a T0. A gente está trabalhando o curso inteiro com essa definição. Então basta eu colocar A igual a 1 ali. Então se eu jogar A igual a 1 ali, eu vou ter uma expressão para o Q0. Q0, nem preciso escrever aqui, está na folha, né? Mas é a mesma expressão com ele onde todos os A's valem 0. Só que agora, gente, eu posso até simplificar essa expressão. Porque aqui eu tenho o lambda, o R, o M e o K. E eu sei que a somatória desses ômegas tem que dar 1, né? Todos eles tem que dar 1. Então você pode fazer o seguinte, pode isolar o ômega K, né? Ou seja, ômega K é igual a 1 menos a soma dos outros ômegas, e jogar ali. Vai dar um monte de manipulação ali, tá? Vai dar um monte de manipulação no numerador, e no denominador vai ser mais fácil ainda. Porque no denominador, se você reparar, você vai ter ele valendo 1, olha. Porque aqui vai ser 1,
aqui vai ser o ômega R, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Eu tenho a soma dos ômegas. O denominador vai dar 1 hoje. Hoje é 1. No numerador, no lugar de ômega K, eu vou escrever em função dos outros ômegas, tá? Então a gente vai terminar, tá aqui na folha a manipulação algébrica, eu já cansei de manipular algebricamente hoje. Q0 vai ser simplesmente ômega M0 sobre 2 mais o ômega R0 menos o ômega lambda. Isso é o Q0 hoje, tá? No lambda CDM, Q0 é quanto? No lambda CDM aqui eu boto 0, aqui é 0,3, então vai dar 0,15, dividido por 2, 0,3, 0,15. 0,15 menos 0,7, então menos 0,6 menos 0,55. Q0 hoje vale menos 0,55 no lambda CDM. No lambda CDM. Num outro modelo cosmológico vale isso daqui. Chama a atenção, gente, que o lambda, em princípio, não está dependendo da constante de Hubble, né? Bom, em princípio, por quê? Porque esses parâmetros podem depender da constante de Hubble, né? Lembra que o ômega radiativo, por exemplo, ele tem uma dependência da constante de Hubble, tem um Hzinho dentro dele. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico do Q para vários modelos cosmológicos em qualquer instante de tempo. Então, pessoal, vamos fazer o gráfico do parâmetro de desaceleração. A gente já encontrou a expressão analítica dele, né, na aula, mas fazer o gráfico tem que ser pelo computador, né? Porque é uma expressão muito complicada. Então, eu coloquei a expressão nessa função Q aqui, e ela simplesmente recebe o fator de escala e calcula o valor do Q. Agora, a gente quer fazer o gráfico normalmente não em função do fator de escala, mas em função do redshift, né? Que é o número mais natural, como a gente já viu aí no curso. Então, eu calculo vários redshifts e calculo o fator de escala e vou jogar dentro da minha função Q esse fator de escala que eu calculei a partir do redshift. Mas o gráfico está sendo feito em função do redshift, tá? Fiz isso para vários modelos de universo e a gente pode ver o gráfico está aqui, tá? E o parâmetro de desaceleração, então ele mede a desaceleração, não a aceleração, né? Lembra da questão do sinal, né? Aceleração seria com o sinal trocado aqui, tá? O parâmetro de desaceleração naturalmente depende do modelo cosmológico, né? O universo fechado, ele é sempre positivo, então o universo está desacelerando mesmo, né? O universo plano aqui, né? Ele tem um valor fixo, né? Como você vê aqui. E o aberto, o plano com lambda CDM, que é o modelo aí que a gente está trabalhando, né? Ele é interessante. Olha só o que acontece. Nós temos nesse modelo, a curvinha verde, tá? Nesse modelo, hoje o universo tem uma desaceleração negativa, ou seja, o universo está acelerando. O nome da CDM, hoje. Mas, por volta de redshift aqui, olha só, você pode olhar aqui embaixo, ó. Aqui, ó, por volta de redshift x igual a 0,66, redshift 66, o universo sofre, né, os objetos que estão naquele redshift estão já, o universo sofre uma mudança. Eles não estão mais acelerando, eles estavam desacelerados. Há uma mudança, ó, no parâmetro de desaceleração, que deixa de um regime de aceleração para um regime de desaceleração. O contrário, né? Porque aqui está no tempo, né? Então, inicialmente o universo estava desacelerado, expandindo desacelerado. No redshift 0,66 ele começou a expandir acelerado. A que tempo que corresponde ao redshift 0,66? A gente pode fazer esse gráfico em função do tempo também, ao invés da função do redshift. Para isso a gente pega as idades, conforme eu ensinei para vocês como calcular os tempos lá, né? E a gente pode calcular a idade do universo para uma dada cosmologia. E podemos refazer esse gráfico em função não do redshift, mas em função das idades, tá? Então,
só comentando aqui, né, mudando aqui as coisas, a gente refaz esse gráfico. E a gente obtém esse gráfico aqui, que parece um pouquinho estranho de início, mas é só por causa da mudança do eixo X, que antes era redshift, tempo indo para a direita, né? Mais passado estava para a direita, hoje estava na esquerda. Aqui eu inverti os eixos, tá? Para ficar mais natural para a gente. Nós estamos aqui hoje, t igual a zero, ó. Tempo no passado, t igual a zero é hoje, tá? Em bilhões de anos. Então, há 2 bilhões de anos atrás, há 4 bilhões de anos atrás, há 14 bilhões de anos atrás. Os modelos aqui, eles dividem entre o universo estar desacelerado e o universo estar acelerado. Veja que os modelos cosmológicos, os outros, preveem o universo sempre desacelerado. Por isso que os cosmólogos trabalhavam com modelos com parâmetros de desaceleração, não de aceleração. O modelo lambda CDM aqui é diferente. Ele, né, para um certo redshift, diz que o universo começou a ficar acelerado. Quando isso aconteceu, em tempo, aconteceu aproximadamente 6 bilhões de anos atrás. Então o universo teve inicialmente desacelerado, uma expansão desacelerada. Aqui a gente não está considerando os instantes bem primordiais da inflação, tá, cósmica. Aqui não está sendo considerada inflação ainda, tá? Então a partir de um certo tempo aqui, né, onde o universo já tinha as características que a equação de Friedmann-Lemaitre vale, né? A gente tinha o universo inicialmente desacelerado e houve uma mudança de comportamento. O que aconteceu para ver essa mudança de comportamento? A energia escura se tornou predominante, fazendo com que a expansão se tornasse acelerada. É isso que aconteceu. A energia escura está fazendo essa aceleração aqui. Nenhum cosmólogo, antes da descoberta da expansão acelerada, né, poucos cosmólogos acreditariam nisso daqui, tá? Isso aqui é um resultado muito surpreendente, muito recente, inclusive, do ponto de vista da cosmologia, tá? Sobre o qual os cosmólogos estão debruçados agora, tentando entender isso aqui, tá? Mas essa é o ajuste, é o fato que a gente tem. Uma expansão acelerada do universo a partir, mais ou menos, de 6 bilhões de anos atrás. Redshift, mais ou menos, como a gente viu lá, 0,7 por aí, tá bom? Então tá. Agora, para encerrar essa parte, eu quero apenas ver o seguinte com vocês, passar o seguinte. O H, ele pode ser pensado, né, como ele é uma taxa de expansão, ele pode ser pensado em termos de velocidade. É como se o H fosse a medida da velocidade da expansão. É como se fosse, né? Tanto que o H é o A ponto sobre o A, tá? Então é uma espécie de velocidade, não é uma velocidade mesmo, porque é dimensionalizado e tal, né? Depende da escala, dimensionalizado pela escala. Mas ele nos dá a medida dessa velocidade de expansão. Então a gente não fala na velocidade de expansão, a gente fala no H. Ótimo, constante de Hubble. Mas que está diretamente relacionado. Agora, se o Q é a aceleração ou desaceleração, tanto faz, então, naturalmente, o Q está relacionado com a taxa da mudança de velocidade, a aceleração. Portanto, o Q está relacionado com H ponto. E, de fato, a gente consegue escrever o H ponto como uma função do Q, tá? Então, essa é a nota 17D. E a gente, para escrever o H ponto como função do Q, a gente vai calcular o H ponto, naturalmente, né? Então, a gente tem que H é A ponto sobre A. Então, H ponto vai ser derivada do primeiro, derivada quando tem divisão, né? É a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo denominador ao quadrado, né? Regra da divisão aqui para derivada, né? A regra do produto tem a regra da divisão. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer aqui é manipular um pouquinho esse negócio. Primeira coisa é o seguinte. Físico gosta de equação como adimensional, né? Então é o seguinte, H ponto tá horrível, né? Porque tem dimensão de tempo ao quadrado. O inverso de tempo ao quadrado. Não tá nada adimensional esse negócio do jeito que tá
está escrito aqui, né? Ele tem um tempo ao quadrado. Você pode ver que tem tempo ao quadrado porque tem segunda derivada no tempo e tal, né? O a em si é adimensional, mas a derivada do a não é adimensional, né? Então, 1 sobre tempo vezes 1 sobre tempo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse negócio por 1 sobre tempo ao quadrado, né? Só que, para dividir por 1 sobre tempo ao quadrado, eu não vou dividir. Normalmente a gente usa o tempo de Hubble, escala de Hubble, né? Só que como o tempo não aparece explicitamente aqui, ele aparece numa derivada, eu não vou dividir assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse h ponto por um outro cara, que é 1 sobre tempo ao quadrado, que é o h ao quadrado. Vai ficar mais, a equação vai ficar mais limpa, tá? Então vamos dividir por um h ao quadrado. Se eu dividir esse cara por um h ao quadrado, o h está aqui, ó. H ao quadrado é a ao quadrado sobre a ponto 1 sobre h ao quadrado, né? 1 sobre h ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar esse cara aqui por a ao quadrado sobre a ponto ao quadrado, o inverso do que eu tinha ali, né? Conseguiu ver ali? Acho que tá fácil, né? Olha, já dá para ver por que é conveniente fazer essa normalização. Sempre é conveniente adimensionalizar, mas tem que adimensionalizar pelo cara certo, né? Então, por que é conveniente? Porque eu corto aqui, e aqui eu vou ficar com a 2 pontos a sobre a ponto ao quadrado, e esse cara, quando multiplicar aqui, vai dar menos 1, tá? Vai dar menos 1. Esse cara aqui, eu não falei ainda dele para você. Não com o nome dele. É que nem o 6 e a meia dúzia. São a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. Ele é o 6 e meia dúzia do quê? Eu defini para vocês até agora o parâmetro de desaceleração, como sendo menos a 2 pontos sobre a h ao quadrado. Se você olhar a definição do h aqui, ó, h ao quadrado, 1 sobre h ao quadrado, né, que a gente acabou de usar ali, né, 1 sobre h ao quadrado vai ser a ao quadrado sobre a ponto ao quadrado. Então o Q, ele pode ser escrito, ao invés de eu usar o h, ele pode ser escrito como a 2 pontos sobre a vezes 1 sobre h ao quadrado. Eu tinha acabado de usar aqui. A quadrado sobre a ponto ao quadrado. Então corta aqui. Portanto, o Q não apenas é isso daqui, que eu já tinha definido para vocês, mas o Q também pode ser, e você encontra muitas vezes ele escrito dessa forma, como a 2 pontos a dividido por a ponto ao quadrado. Uma outra maneira de escrever o Q, igual. Só que daí não depende do h, da função h. Depende apenas dos a's, apenas dos fatores de escala. Fica mais explícito, que depende apenas dos fatores de escala. Isso daqui, gente, é menos Q, né? Tá vendo aqui? Isso daqui é menos Q. Portanto, h ponto sobre h ao quadrado vai ser igual a menos Q mais 1. E nós terminamos o nosso curso de Cosmologia 1 nessa parte. A gente calculou agora a taxa de desaceleração do universo como função do H ponto. Então foi muito bom ter vocês aqui nesse curso, né? Espero que tenham conseguido aproveitar bem esse curso, cujo propósito era pegar uma pessoa que conhece Física 1 e Cálculo 1 e apresentar a cosmologia de maneira matemática e consistente a essa pessoa, né? Espero que eu tenha conseguido fazer isso,
que agora você tem uma visão mais madura da cosmologia, né? Terminamos o curso de Cosmologia 1 nessa parte, que o curso de Cosmologia 1 acabou sendo, então, apenas a parte cinemática e dinâmica do universo. Inicialmente o meu plano era que o curso fosse apenas um, mas ele foi tomando corpo para poder ser um curso fechado, né? Ou seja, você chegar aqui sabendo todos os passos de como chegou até aqui, foi crescendo o número de aulas. Eu poderia simplesmente jogar equações, mas acho que perderíamos demais nisso daí, né? Então o curso foi crescendo, ficou melhor dividir ele em duas partes, tá? Para não demorar demais a gravação, né? E para a gente poder ter um curso mais compacto, que você possa fazer de uma maneira mais razoável, né? Até aqui eu levei quase um ano trabalhando nesse curso. Eu comecei efetivamente a trabalhar nesse curso em fevereiro de 2000, 2020, né? 2000 não, fevereiro de 2020. Agora eu estou aqui a final de novembro de 2020. Então, eu trabalhei uns 9 meses nesse curso, 9, 10 meses nesse curso quase, né? Começo de fevereiro, final de novembro, 10 meses, tá? 10 meses preparando esse curso porque não tinha isso pronto em algum lugar. Eu tive que pegar os livros aprofundados de cosmologia e extrair deles e deduzir a partir deles todo esse curso que pudesse ser palatável, né? Pudesse ser compreensível para alguém a partir dos pré-requisitos que eu propus apresentar. Tá bom, gente? Então, agradeço ter vocês aqui. Espero tê-los de novo agora em Cosmologia 2, onde a gente vai tratar da parte térmica e radioativa do universo, da radiação cósmica de fundo, tá bom? E a formação também das estruturas, como que isso aí aconteceu a partir desses aspectos aí. Um abraço, pessoal.